Quando a gente finalmente decide tomar um caminho de autoconhecimento, é muito legal. Mas em algum ponto a gente se vê sozinho. E é um sentimento muito difícil de lidar. E aqui eu quero compartilhar um pouco de como podemos seguir essa jornada com leveza, com tranquilidade e sem se sentir tão sozinho como antes. Eu comecei a minha jornada de me autoconhecer, me autoanalisar e toda eh, essa gama de coisas que vão acontecendo junto com o autoconhecimento por volta de 2015. E de lá para cá eu fui aprendendo muita coisa sobre o próprio autoconhecimento. É muito triste quando as pessoas à nossa volta elas estão num ritmo diferente do nosso. E quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a sensação que dá é de muita alegria, de muita empolgação, porque tem muita coisa que a gente está descobrindo, é um mundo novo de coisas sendo descobertas e compartilhar gente, compartilhar é simplesmente o que faz de nós seres humanos, né? Poder compartilhar coisas. E quando você está nesse processo e sente que não tem ninguém para compartilhar, ou quando você compartilha, as pessoas à sua volta ficam meio esquisitas, né? Porque elas não entendem, são frequências diferentes. Você está numa frequência e essas outras pessoas estão numa outra frequência. E uma coisa que eu fui entendendo muito importante é que cada pessoa aqui, ela tem uma vivência para ser vivida. O que isso significa? Significa que você veio para viver isso. Não é que você tem uma frequência melhor e alguém tem uma frequência pior e que todo mundo aqui deve seguir esse caminho de se autoconhecer, da espiritualidade. Não. Na verdade, a gente não sabe qual a vivência que aquela pessoa veio para viver. Às vezes ela veio para viver uma vivência mais materialista, uma vivência mais desconectada. E qual o problema disso, né? Nós não sabemos o que está por trás, né? Essa inteligência que rege a vida é extremamente criativa na hora de criar diferentes vivências, né? E aí a sua vida, se ela está seguindo esse caminho de autoconhecimento, que bom, que lindo, porque a minha também. Mas a de outras pessoas não precisa ser necessariamente essa mesma jornada. E tá tudo bem. Então agora eu vou desenvolver algumas coisas mais profundas que eu fui descobrindo nesse caminho de se autoconhecer. Quando você muda, o mundo à sua volta muda. Mesmo que não pareça, que às vezes você tá naquele caminho, o mesmo lugar, você começou a se autoconhecer e parece que as coisas estão estagnadas, as coisas vão mudar. Porque, bem, tudo é frequência. Então se você tá numa frequência, as coisas à sua volta, elas vão se sintonizar. Então não precisa querer desistir ou mudar ou ficar querendo voltar para o lugar onde você estava antes, porque as coisas à sua volta vão mudar. Às vezes, pessoas que estão na sua vida, elas precisam ir embora dependendo da situação. Às vezes tem pessoas que realmente precisam ir embora. E aí de repente outras pessoas começam a surgir e as coisas vão mudando. Então o seu contexto atual, ele pode ser uma coisa muito passageira, provavelmente é muito passageiro. Então a partir do momento em que você começa a mudar e começa a se autoconhecer, as coisas ao seu redor, elas vão acontecendo de acordo com isso. Tudo é frequência, né? Então isso é um certo conforto, principalmente se você está num lugar que não está muito legal, que você não está gostando muito. Então não se preocupe, continue a sua jornada e deixe que o universo vá fazendo esse papel de colocar as pessoas certas, as situações certas, no momento certo também. A segunda coisa é que o autoconhecimento por si só é um processo solitário. A vida é um processo solitário. A minha vida, a minha vivência, ela é unicamente minha. Por mais que no meio dessa jornada você encontre pessoas para compartilhar, que você consiga realmente encontrar pessoas que te entendem melhor, ainda assim sempre vai ter coisas que são unicamente suas. Então isso pode te trazer um pouco mais de aconchego,
porque essa solidão ela é tão graciosa, sabe? É nessa solidão que mora coisas que são só sua, da sua vivência, que você está contribuindo com esse todo. São coisas que são muito preciosas e que nem sempre tudo precisa ser compartilhado. Então, aceitar a sua solidão desse processo é uma coisa mágica, é você estar bem consigo mesmo. Então, faz com que o seu processo de autoconhecimento fique um pouco mais leve, um pouco mais cheio de amor. Não precisa ter o tempo inteiro pessoas para você ficar compartilhando tudo. Tem coisas que são unicamente suas, porque a vida é unicamente sua. O terceiro ponto é: veja o que o mundo ao redor te ensina. Porque assim, nesse processo, nessa jornada de se autoconhecer, muitas vezes a gente se desconecta do mundo. É como se o mundo não fizesse mais sentido. Essa estrutura que a gente vive, ela realmente é muito esquisita. Então, se você está nesse começo e as coisas não fazem sentido, é tudo muito estranho e você se desconecta de tudo e vem o sentimento da solidão. Mas se você observa o mundo à sua volta, ele tem tanta coisa para te dizer, e aí você vai olhar para uma coisa e ver uma coisa que te incomoda, você olha para outra e isso te dá um sentimento um pouco estranho. Todas essas coisas, ao invés de você se desconectar e você olhar para todas essas coisas, é uma magia gigantesca, porque o mundo ele é um espelho. O mundo ele não é do jeito que ele é do nada. Criaram essa estrutura e aí o mundo é isso. Não, o mundo ele é um espelho da somatória de todos nós. Então todos nós temos uma influência em como o mundo é. Como você quer que o mundo seja? Você pode olhar dessa perspectiva de o que eu posso fazer para que o mundo seja um lugar melhor. O meu mundo, o mundo à minha volta. Não estou falando de salvar o mundo e fazer coisas grandiosas, mas o mundo à sua volta. E o mais interessante é isso, de você observar esse mundo e ver tudo que ele pode te ensinar, todas as potencialidades que existem em você observar o mundo como um espelho, está refletindo você. E o quarto e o último item é: pare de querer refletir o tempo inteiro, porque isso nos coloca mais ainda nesse sentimento de solidão. Porque, assim, eu tô falando de um lugar, de uma pessoa que vivencia esse processo há bastante tempo, há vários anos. E em muitos momentos eu me sentia muito sozinha, porque eu estava vivenciando isso o tempo inteiro, a minha cabeça não parava, 1 milhão de reflexões, enquanto o mundo à minha volta estava acontecendo, coisas acontecendo, as pessoas querendo acontecer, e a minha cabeça me colocando sempre para esse lugar de solidão, porque eu estava sempre refletindo. E é muito interessante porque eu estou num lugar, num canal, numa vida em que eu sei que a reflexão é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida, porque te tira de um lugar de passividade, sabe? Te coloca num lugar de protagonismo da sua vida e de autoconsciência, que são muito profundos. Só que se você faz isso o tempo inteiro, vamos lá, né? Imagina que você se descobriu, tem aquela imagem do iceberg, né? Que você mergulha e você descobre que lá dentro tem muito mais coisas do que do lado de fora. Isso é fato. Quanto mais você mergulha, mais você vai descobrindo que tem muita coisa lá embaixo. Só que a gente não consegue respirar debaixo d'água. Então a gente precisa mergulhar e voltar para essa superfície onde é um pouco mais de futilidade. A gente precisa de um pouquinho de futilidade para simplesmente não ficar refletindo e levando um peso. E eu tô falando isso de experiência própria, de ter vivenciado uma vida muito pesada, porque eu ficava o tempo inteiro querendo refletir e entender os micros detalhes de tudo e dar um significado para tudo. Isso é muito difícil, muito pesado, né? Ter um momentinho onde você consegue ser besta, idiota, fútil, sabe? É você vir para essa superfície e simplesmente deixar as coisas fluir com leveza. No final das contas, ainda acontece que mesmo nessa superfície, você consegue ter um monte de insight, você consegue ter reflexão. Então as coisas elas estão acontecendo meio que... Ai, mosca, sai. Tem uma mosca. Gente, tem uma mosca. Mas é porque tem muito mamífero nesse lugar, então...
ter esse olhar de que existe a beleza nessa superfície também. Existe a beleza do lado externo e existe beleza nessa futilidade, em todas essas coisas que acontecem, né? Sem ser aquela coisa mais profunda do mundo, que você entra naquele processo e, oh meu Deus, não. Existem insights que são tão gostosinhos e que eles vêm quando a gente está fazendo a coisa mais besta do mundo. Então, equilibrar esses dois lados da moeda também traz um pouco menos esse sentimento de solidão. As coisas ficam mais equilibradas, né, para você e para o mundo à sua volta também, porque você consegue valorizar tanto as coisas que estão acontecendo internamente, quanto as coisas que vão acontecer do lado externo, que eles têm todas as coisas que acontecem, interno, na verdade é tudo uma coisa só. Então olha lá, né, tudo é uma coisa só. Então não precisa separar tanto, sabe? Levar para esse lugar onde existe momentos em que intuitivamente você vai sentir a necessidade de entrar um pouquinho mais para dentro, refletir um pouco mais, enquanto outros momentos você precisa de conversas bestas, momentos bestas e leveza, e no final das contas você ainda pode sair com um bônus, que é os insights de uma forma um pouco mais leve. Então, a solidão, assim como outras coisas que a gente faz na vida, é uma escolha. E essa solidão no sentido de realmente se sentir sozinho no mundo, porque, como eu falei, a solidão, ela é inerente, é uma coisa que tá para mim, tá para você. Eu estou te compartilhando isso agora, mas eu vou continuar minha vida aqui sozinha. As coisas que acontecem aqui internamente, por mais que eu compartilhe boa parte disso, sempre vão ter coisas unicamente minhas. Então essa solidão é uma solidão bonita e que tá para todo mundo. Ao mesmo tempo que existe uma solidão que às vezes a gente está escolhendo, se colocando no lugar, talvez até de uma superioridade, porque agora eu sei que a vida é muito mais, de que a vida não é só essa futilidade que essas pessoas estão vivendo. Não, a vida é tudo. A vida é a futilidade que as pessoas estão vivendo, a vida é a profundidade que você está vivendo, ela é um pouco de tudo. Então, por que não integrar tudo isso e aceitar um pouco mais? Entender o papel da gente como seres criadores, que estamos criando tudo à nossa volta. E que se existem coisas que não são muito agradáveis à nossa volta, nós também temos um papel de criação nisso tudo, né? E esse lugar também, que eu tô aqui, esse canal, também é um lugar onde a gente possa se sentir um pouquinho menos só, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre vai querer compartilhar. Então, compartilhe aqui quais são as coisas que você tem vivenciado nesse processo de autoconhecimento. Como se sentir menos sozinho. Talvez seja, não sei, você tem dicas bem legais aí, eu tenho certeza. Então me conta, porque vez ou outra a gente sente isso, não tem problema sentir, desde que a gente consiga aprender com esses sentimentos, né? Então me conta e conta para as outras pessoas que vão ler futuramente seu comentário, né? Quais são essas coisas que a gente pode fazer para se sentir um pouquinho menos só e aprender com o sentimento da solidão no autoconhecimento. Eu agradeço pela sua companhia, como sempre, é muito agradável. E espero que a gente possa estar aqui mais vezes. Eu estarei, espero que você esteja. E se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E é isso. Beijo e até o próximo.